Olá, príncipes e princesas, eu sou Marcele Carelli. E eu sou o Berdan Gomes. E estamos no Você Pode Mais Cast. Seja bem-vindo ao Você Pode Mais Cast. Nós estamos aqui para trazer para você cultura, informação, entretenimento, diversão. Você já está acostumado, né? A gente está falando isso para você toda semana, o que a gente está trazendo de coisas boas. Hoje, especialmente, o nosso editor está com calor, né, tá com frio, aí ele abaixou o ar-condicionado e estamos aqui numa pequena sauna. Mas tá valendo, né, Marcele? Tá valendo, porque eu também tava com frio, agradeço a equipe, obrigada. Né? Tô perdendo. Mas é isso, o episódio de hoje é patrocinado pela Universidade Unopar, então siga o Instagram dos nossos arrobas, @unopar e Unopar Caiapônia, e também o meu, Marcele Carelli. Siga o meu também, o Berdan87. Aí também o arroba do Você Pode Mais Cast, gente. Vai lá, siga nosso canal, curte, compartilha, ajude a gente a crescer. Exatamente. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, compartilhar, como a Marcele disse, mas se inscreva, porque é muito importante. Cada clique que você dá lá aqui no YouTube, ele vai entender que você gosta desse conteúdo e vai chegar cada vez mais pra você, tá bom? É isso aí. E o tema de hoje, o nosso convidado, é um tema que toca bastante no coração da gente, porque vai trabalhar, falar da fé, falar de Deus, falar do nosso Pai. E o nosso convidado de hoje é o Marozan Dias, pastor, meu pai, meu orientador, e nosso convidado de hoje, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcele, é uma alegria para mim. Quando recebi o convite, fiquei muito lisonjeado de fazer parte desse projeto. Boa tarde, Berdan, boa tarde toda a equipe. E o rapaz ali, ele é muito friento, né? E eu tô já sentindo calor aqui. Depois nós vamos ter que aumentar um pouquinho essa questão. Gabriel, eu tô convidado tá com convidado calor, manda. Gabriel. Eu tô com você, viu, Berdan? Não é. 2 votos contra... Tudo bem. Contra Por favor, o convidado tem razão. Obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Engraçado, eu vou contar uma parte que tocou minha vida em relação ao nosso convidado, o pastor Marozan, né? Eu já frequentava a igreja já há algum tempo, mas ainda não tinha tocado o meu coração de forma a me entregar a Deus, né? E de repente eu estava lá, num dia que o pastor Marozan estava dando a palavra, e ele só falou assim: filha, você tá cansada? Tá cansada de carregar tudo nos ombros? Levanta e vem. Gente, veio um fogo dentro de mim, uma coisa que eu falei assim, eu tava lá assim, tão desarrumadinha naquele dia. Você tava na galeria, né? Eu tava na galeria, exatamente. Eu só fiz assim, eu levantei e fui. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Maravilha. Foi a melhor decisão. E a partir dali, com as orientações, os passos, me ajudaram muito, e você tem grande participação nisso, pastor, porque você foi importante. E eu gostaria que você me contasse como foi, quando você começou com essa doutrinação, porque isso aí é um chamado, né? É um chamamento. Você foi chamado para auxiliar, para cuidar, para orientar, né? E fazer muitas vezes, às vezes de pai, de orientador, de professor. Quando você sentiu isso? Veja bem, eu não sei quanto tempo a gente tem, eu tenho uma história longa. E eu acho que eu poderia começar, não é redundância, mas começar do começo. Do começo, né? Porque minha mãe converteu a Jesus em 1968. Eu não pareço, tem gente que acha que eu tenho 45 anos, mas daqui 4 meses eu faço 60, 6.0. Tá conservado. Em 68 eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe converteu, meu pai já estava muito doente. E aí, quando foi em 1970, meu pai ele veio a óbito. Fiquei com 6 anos de idade. Minha mãe foi criar os filhos. Eu pequeno, sem recurso financeiro. Meu pai havia feito um negócio, tinha fazenda, vendeu, não recebeu. E aí quebrou, foi para a cidade, sem formação profissional, sem nada. Vivendo de subemprego, muita dificuldade. E cresci assim, com muita dificuldade. Minha mãe com todo esforço, colocando na escola e tal, brigava, tinha que ir para a escola e a gente obedecia. E fomos crescendo, andando para a igreja. Tinha dia que a gente tinha que deixar de jantar, porque se jantasse não tinha almoço. Café da manhã não existia, não sabia o que era café da manhã. A gente não valorizava porque nunca tinha, né? E aí a gente sofreu. Nessa década de 70, Brasil vivendo uma hiperinflação, né? E
chegamos a 1982, eu batizei nas águas, 1982. Isso aonde, pastor? Onde você morava? Onde no estado de Goiás, norte de Goiás, que hoje é estado de Tocantins, Paraíso no Tocantins. Paraíso. Lindo. Hoje está de Tocantins, a 60 quilômetros de Palmas, fica na região metropolitana de Palmas. A cidade cresceu, melhorou muito. Lá não tinha emprego, norte de Goiás, esquecido de Goiânia. Era o nortão lá e era muito difícil. Emprego não existia. Então eu batizei com 18 anos de idade, 1982. E lá naquele momento, eu falei para minha mãe, eu vim aqui em Barra do Garças em 1980. Meu irmão morava aqui, minha irmã morava aqui, e eu vim para o casamento dele. E gostei demais de Barra do Garças e falava para minha mãe, porque lá era difícil de emprego, não tinha. Eu já estava fazendo já o ensino médio, técnico em contabilidade, comecei, e eu falei, mãe, vamos para Barra do Garças, minha mãe viúva, vamos para Barra do Garças, porque eu tenho certeza que lá Deus vai mudar o nosso cativeiro. E crente, indo para a igreja, minha mãe lavava roupa para os outros, a gente passava o dia inteiro na fonte lá, lavando roupa, na tábua, não sei se você conhece, já viu isso? Já. Lava roupa na tábua? Sim. O dia inteiro com os pés dentro d'água, minha mãe botava eu para molhar a roupa no quarador, sabe o que é quarador? Sim. Eu falei algumas coisas aqui que as pessoas que estão assistindo não vão saber o que é. É verdade. Mas pesquisa aí, quarador. É estender a roupa lá em cima do capim e quarar. aí com sabão, ensaboada, para ela não secar e manchar, tinha que de vez em quando jogar. Tinha que molhar. Jogar uma bacia de água lá para ela não molhar, para não secar, para não manchar. Lavava roupa para terceiros. E aí chegava à noitinha, 6h30, 7 horas, 7 e pouquinho em casa à noite, trouxa na cabeça coçando, porque pesado. E aí ela falava assim, eu pensava que a gente ia quietar pro dia seguinte, começar tudo de novo. Não, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Ia para a igreja, desde pequeno, dormia na igreja, mas aí tinha que estar na igreja. O segredo é ir, né? Porque a gente não conhece o futuro, Deus é que conhece. Exatamente. E aí Deus vai construindo, vai fazendo. Eu cresci indo para a igreja, passando necessidade. E aí nessa época que eu batizei, eu falei, mãe, vamos para a Barra, porque lá Deus vai mudar o nosso cativeiro, vai mudar a nossa história. Tenho certeza que Deus vai me dar oportunidades lá e eu quero dar uma vida de conforto para a senhora. E ela já escaldada de tanto sofrimento, conseguimos comprar uma casa lavando roupa para os outros, eu vendia pão de madrugada. Já viu o vendedor de pão na rua com a caixinha? Não sei se é dessa época. Eu lembro da bicicleta, agora desce com a caixa. Colocava uma caixa, sabe essas caixas de ovos? De 30 dúzias. Pegava uma caixa daquela, debaixo do braço, pegava o pão na padaria, 4 da manhã, e saía na rua vendendo, gritando, olha o pão, olha o pão. Aí as pessoas ouviam abrir a porta, ô menino do pão, traz o pão aqui. E eu vendia o pão. Então amanhecia o dia ganhando uma mixariazinha, mas ganhava para comprar. Não tinha energia em casa, a gente iluminava com lamparina. Sabe o que é lamparina? Sim. Querosene. Tinha dia que não tinha querosene em casa, pra você ver a pobreza. Minha mãe falava, meu filho, puxa água na cisterna, toma um banho mais cedo, porque não temos querosene, vai ficar tudo escuro dentro de casa. Não tem comida e aí tem que dormir mais cedo, para esquecer. Para esquecer a fome. E aí a gente cresceu assim, crescemos nessa dificuldade. Aí eu falei para ela para vir, ela falou, meu filho, não dá para ir porque eu não sei como que vai ser lá. Eu não tenho mais idade para começar tudo de novo, já 60, né? E aí eu falei, eu tô sentindo que você tá querendo me abandonar, minha mãe falou. Eu falei, não, eu tô chamando pra gente mudar a nossa história, porque eu quero trabalhar e dar uma vida de conforto para a senhora. Ela falou, não, meu filho, não vai dar. Eu falei, então eu fico aqui até o dia que Deus quiser, mas eu vou estar junto, nunca te abandonarei. E aí aconteceu que em 1984, 2 anos depois, ela um dia trabalhando, amarelinha, assim. Eu falei, mãe, o que a senhora tem? Ah, meu filho, muita cólica, não sei o que e tal. Não sabia que estava com pedra na vesícula, inflamadíssima. Numa sexta-feira, ela já era porteira de uma escola, sexta-feira trabalhou até 1h da tarde. E aí ela falou, meu filho, me leva lá no hospital para me tomar um soro, para segunda-feira eu estar beleza, para voltar para o trabalho. Estou sentindo muita dor. Aí peguei e pôs no varão de uma bicicleta, levei no hospital.
E aí, voltando um pouquinho, minha história ela vai e volta. Já leu o livro assim que você... Não tem problema. Você lê... Vai no futuro, volta no passado. E aí, a minha mãe falava sempre o seguinte, quando for para Deus me levar, a minha oração é que Deus me leve muito rápido. Para não sofrer. Porque eu não quero ficar sofrendo, não quero ficar dando trabalho para você. Era só eu e ela dentro de casa, você não vai dar conta de ficar cuidando de mim. Nós não temos dinheiro para gastar com o hospital, não temos plano de saúde. E eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu falei, mãe, não fala um trem desse para morrer ligeiro. Eu falei, não, mas essa é a minha oração. Aí um dia eu falei para ela, a senhora falando isso, no dia que a senhora morrer, eu quero morrer junto. Porque como é que eu vou ficar aí largado no mundo sozinho? Aí ela... Eu falo e me emociono com isso. Ela falou, meu filho, eu já vivi a minha vida. No dia que Deus me levar, é porque chegou o dia. Mas você tem uma vida inteira pela frente. Aí eu vou te dar a resposta que você me perguntou. Deus, ele tem muito para realizar na tua vida, no futuro. Eu falei... Mas vai ser muito difícil. E aí, nesse dia, ela falou, me leva no hospital. Levei no hospital sexta-feira. O médico, no sábado, falou, olha, o estado de sua mãe é grave. Ela tem muita pedra na vesícula. E aqui em Paraíso não tem como fazer a cirurgia. Não temos equipamentos para isso. Não temos uma sala de cirurgia para fazer. Você tem que levar ela para Gurupi. Sábado à noite a gente levou ela para Gurupi. Fica a 180 quilômetros de Paraíso. O médico atendeu ela, um chinês, um japonês, não sei, um oriental. E ele falou, olha, o estado de sua mãe é grave, tem 3 situações. Estava eu e minha irmã. E aí ele falou assim, olha, a situação é, se ela amanhecer o dia, a gente vai fazer a cirurgia nela, porque pode não amanhecer. Se fizer a cirurgia, 2 situações. Ou ela morre na mesa de cirurgia, e se sair da mesa de cirurgia, ela vai viver ainda um bom tempo. O que você quer? Faz a cirurgia ou não faz a cirurgia? A gente estava num dilema, tinha que tomar uma decisão. Bom, se amanhecer o dia, já é um milagre. Viva, né? Se for para a mesa de cirurgia, ela pode morrer na mesa de cirurgia. Sim. Se fazer a cirurgia, ela pode viver um bom tempo. A gente optou por fazer. Claro. Fez a cirurgia, fiquei esperando. O carro que levou ela lá, por bondade, a gente não tinha dinheiro, tinha que pagar depois. O cara falou, não, vou ficar esperando aqui, porque você vai ter que voltar, não vai? Vou. Como é que você vai voltar? Eu falei, não sei. Não, então eu vou esperar. Fazer a cirurgia, para saber o resultado, depois que passar a anestesia e tal. Fui lá, doei sangue, muito magrinho, desmaiei doando sangue para minha mãe. Aí, quando foi ali para as 2 horas, começou a terminar a anestesia. E ela, muito agoniada, eu fui lá e estava terminando a anestesia, o motorista já falando, olha, eu tenho que ir embora, tenho que ir embora. Eu falei, não, deixa pelo menos minha mãe voltar, eu tenho que ver como é que vai ficar. E aí, quando voltou, eu fui lá, mãe, como é que a senhora tá? Falei, doendo na cabeça, não sei o quê, por causa da anestesia geral. Eu falei, mas a senhora tá bem? Eu falei, não, tô bem, tô bem. Aí eu falei, então me abençoa porque eu vou voltar em Paraíso para organizar, para vir buscar a senhora quando receber alta essa semana. Cheguei em casa meia-noite, já sem dormir de um dia para o outro. No domingo, meia-noite, a gente não tinha telefone, a vizinha bateu na porta lá. E aí falou, Maruzão, ligaram agora de Gurupi que sua mãe acabou de falecer. Meu Deus. Ela morreu na cirurgia. Deu hemorragia interna. E aí eu só baixei a cabeça ali. Eu falei, aí o mundo rodou. E aí eu falei, agora, enquanto tem vida, há esperança. Acabou a vida. Não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer? É cuidar agora, buscar o corpo. E fazer o velório, sepultar, e Deus proverá. Fiquei só. Deus ouviu a oração da minha mãe. Porque chegou o dia. Não é o que a gente quer. Deus tem os seus propósitos. Verdade. Né?
Aí fomos cuidar, tudo, avisar parente e tal. Fizemos sepultamento. Daí um mês depois, essa irmã minha falou, você não quer ir pra Barra, passar uns dias lá? Tava muito ruim, né? E depois você volta. Eu falei, eu queria tanto ir para dar uma vida boa para minha mãe, não tive condições. Aí eu falei, não, mas vai, fica lá um mês, fica lá um pouco, depois você volta. Aí eu vim. Vim para cá, trouxe uma sacolinha de supermercado, umas dois par de roupas, um tênis que eu havia ganhado 43, e eu calço 38, 39, pezão de palhaço, grandão. Mas era o que eu tinha. Cheguei aqui assim, e aí eu falei, eu vim para ficar aqui há uns dias. Aí o meu cunhado, o Juraci, ele era eletricista, não sei se você conheceu, ele era muito amigo do Orlando Corrêa, do Orlandico, da Genoveva e tal. E aí um dia ele, conversando com ele lá, ele falou, olha, eu tenho uma necessidade aqui de uma pessoa para trabalhar no escritório, auxiliar de escritório. Ele tem experiência? Eu falei, não tem, mas está no 2º ano de técnica em contabilidade, é muito ativo e tal. Aí ele me perguntou, eu falei, não, eu quero. Entrei lá para trabalhar com o Orlando. Para mim são como pais, os filhos deles como irmãos, o Osni, o Roberto, o Rodrigo, a Yara. E gosto muito deles. Eu chego perto deles, é como pais para mim. E aí eles me deram a oportunidade de emprego em maio, junho de 1984. Tá fazendo fez 39 anos, ano que vem 40 anos que eu estou na Barra. E aí eu fiquei lá trabalhando com eles 17 anos. Nossa, muito Vim para ficar um mês e aí cheguei, arrumei o trabalho, fiz a transferência do colégio para cá, terminei o curso de técnico em contabilidade no Dom Bosco e trabalhei com eles 17 anos. E aí depois de lá eu fui para o frigorífico Carvalho, com o Sávio Carvalho, ele vendeu o frigorífico depois de 8 anos. Então 17 com 8, 25. Eu tive 2 empregos em Barra do Garças, 25 anos em 2 empregos. E aí você conciliou tanto a contabilidade, né, que aí você também montou o seu escritório, Sim. com também... Aí é uma outra história. Agora veja bem, nesse período que eu cheguei em Barra do Garças, que eu estava morando com a minha irmã, aqui na rua 21 de Abril, trabalhava naquele primeiro posto, que era do Orlandico, lá no pé da ponte. E era muito difícil, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro, tinha que vir de ônibus. Ônibus era 40 minutos de um para o outro, então chegava aqui, almoçava, já tinha que ir para o ponto. Aí um dia eu cheguei, uns 6 meses depois, falei para minha irmã, acho que eu vou arrumar um cômodo lá mais perto, que eu estudava no Dom Bosco, e era tudo longe, tinha que ir a pé. Eu falei, acho que eu vou arrumar um cômodo por ali, mais perto, porque fica perto do trabalho, fica perto do colégio. E eu falei, mas por que você quer ir? Tá ruim aqui? Você está contrariado com alguma coisa? Eu falei, não, eu não estou contrariado, tá bom demais, porque eu chego aqui, tem roupa lavada, tem cama arrumada, tem comida quentinha, e nunca vivi isso, mas eu quero viver a minha vida para que eu possa construí-la. Se eu ficar aqui, eu nunca vou construir nada. Aí eu fui e ela falou assim, o que é que você tem já? Você já arrumou o cômodo? Já arrumei um salãozinho lá. Em frente ao Correio, vocês têm uma construçãozinha antiga, em frente ao Correio, de frente um PSF que tem ali, né? Sim. E aí arrumei ali, naquela esquina, tá lá até hoje. O tempo que eu passo lá eu lembro. Eu falei, o que é que você tem? Você tem cama? Você tem colchão? Você tem fogão? Você tem... Não, não tenho nada. Mas como é que você vai dormir? Eu falei, arruma uns papelão, põe lá, não morre não. Estou acostumado com a dificuldade da vida. Eu falei, não, mas não pode fazer um negócio desse, dormir no chão. Na hora que, agora eu vou começar a focar, porque tudo que eu estava ganhando eu estava gastando, e agora eu vou ter foco. Eu vou comprar as coisas e Deus vai me dar a graça e eu vou vencer. Eu falei, não, eu vou te emprestar um colchão. Aí meu irmão chegou na hora e ouviu a história. Eu falei, não, eu vou te emprestar um fogãozinho de 2 bocas e um bujãozinho pequeno. Então eu já não estava mais dormindo no chão. E aí comia salsicha, quitute. Conhece quitute? Não. Quitute eu não tô lembrado, não. É um tipo de enlatadozinho também. Porque era comida rápida, né? Esquentava ali rápido, Dom Bosco ali pertinho. Era o miojo da época. Deve ser. Não tinha miojo. E aí, esse foi o meu início aqui em Barra do Garças. Mas
toda a vida indo para a igreja. Quando cheguei eu aprendi música lá indo para a igreja, na igreja aprendi, e tocava bombardino, tocava trombone, tocava barítono, instrumento de bocal, né, de metal. De sopro. De sopro. E cheguei aqui, tinha uma banda na igreja. E aí eu entrei vim direto para a igreja. Continuei na igreja, 1984, 39 anos atrás. E integrei na igreja através da música, através da banda, cantei em coral e tal. E aí Deus foi me dando graça, eu fui vencendo. E aí, através disso, tive 2 empregos em Barra do Garças. Quando foi vendido o frigorífico, eu falei, eu não vou mais procurar emprego, eu vou abrir o meu negócio. Foi quando eu abri o escritório de contabilidade. E aí Deus, eu já havia casado, casei em 88. É uma outra história também, intrigante, emocionante, engraçada. Se tiver oportunidade, depois eu conto. Mas assim começou a minha vida e sempre na igreja. Quando foi em 98, eu fui separado auxiliar na igreja, que é cooperador. No ano seguinte, 99, a diácono. Em 2001, em 2000 a presbítero, em 2001 a evangelista. Foi coisa rápida. E aí quando foi 2007, eu fui indicado para ser consagrado a pastor. Então eu sou pastor desde 2007. E logo entrei para a diretoria na igreja como secretário. E logo depois, algum tempo depois, eu fui para segundo vice-presidente e hoje sou vice-presidente da igreja no campo de Barra do Garças, abençoando vidas. E ainda escritor, gente, olha aqui, ó. Consagra-te, né, e a Casa de Deus. Eu trouxe até o livro, o senhor trouxe o seu, eu trouxe o meu. Eu tive uma vivência muito bacana, uma experiência bem bacana com esse livro. Eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida, o pastor sabe, né? E aí chegou um momento que eu tive que também encarar isso, né? E aí, passando por tantos problemas e tal, e eu não queria que as minhas filhas me vissem chorando, né? Que eu tava num momento de desespero, sem saber o que fazer. Uhum. Aí chega uma hora que você tem que encontrar com você mesmo e a máscara cair, né? E aí eu falei assim, minhas filhas não podem me ver chorando. Eu sou a fortaleza da minha casa, né? Eu sei que eu entrei pro banheiro, eu ajoelhei no chão, te juro, eu ajoelhei no chão. E ali eu chorei, entreguei minha vida pra Deus. Eu falei, Deus, ali eu falei, eu não sou nada, me ajuda, me ajuda. E eu fui na casa de uma amiga minha à noite. A minha amiga falou assim, Marcele, a minha mãe tem uma palavra pra você, ela também é da igreja. Tem uma palavra pra você. E ela tá há dias querendo te falar. Aí ela chegou e falou assim, Marcele, vem aqui falar com minha mãe. Eu fui lá falar com a mãe dela. Ela falou assim, eu quero que você vá lá na igreja falar com o pastor. E me falaram que você tem que fazer uma campanha pra isso. Vá lá no pastor. Dia seguinte, eu fui lá, né, entrei em contato com o senhor. Falei assim, pastor, eu preciso de uma campanha pra minha vida. Porque eu preciso mudar a minha vida. E aí, você me recebeu como um pai, né? Me deu esse livro. Fizemos a campanha por 20 dias. E a hora que eu terminei a última página, eu me emociono. Você mudou a minha vida. Mudou em todos os sentidos. Amém. Mudou porque me fez enxergar quem que eu era, as minhas forças, a minha família. O quão forte eu sou, mas eu não sou nada perante Deus. Amém. E Deus me transformou, mas foi por suas mãos. Amém. E esse foi o primeiro passo que eu dei para mudar tudo e todos à minha volta. E eu comecei a frequentar a igreja, consegui levar minha filha, meu genro, meus netos. E a vida de todo o meu núcleo familiar foi mudando e mudou. E eu falo que foi Deus. Porque realmente, se você não entregar para Ele, as coisas não vão acontecer. Verdade. E hoje eu tô colhendo os frutos, graças a Deus. Muitos frutos, muitas pessoas bacanas estão chegando até mim. E eu tô podendo ajudar outras pessoas a abrir minha mente. E eu queria te agradecer por tudo que você faz, não por mim, mas por todos. E falar um pouco desse livro, no sentido de que essa frase que é importante. Quando aceitamos Jesus, nos transformamos em uma nova criatura.
Isso é fantástico. Fala um pouquinho sobre isso. Então, Maricele, eu me emociono junto com você porque essa é a minha missão. A missão que Deus me deu quando criança ainda, através dessa história que eu acabei de contar. A minha mãe foi a primeira a converter. Hoje, grande parte da minha família são evangélicos. E antes de falar sobre a tua pergunta, isso para servir de exemplo para as pessoas, um testemunho, que ainda tenho membros da minha família que não são cristãos, não são, na verdade, evangélicos, mas eles me têm com muito respeito, sabe? E acontece algo, liga para mim, manda mensagem, eu respondo, oro e tal, a gente chora junto. E eu oro, a minha oração é que, assim, Senhor, eu não posso ir lá onde fulano ou beltrano está, mas o Senhor pode. Levanta alguém lá, levanta, eu tenho parentes no exterior, levanta alguém lá, um missionário, um pastor, alguém, para ir lá falar do teu amor. Sabe o que aconteceu? Está acontecendo? Deus está levantando gente para ir lá falar do amor dele, e estão convertendo. Porque eu falo, olha, aquilo que o Senhor me deu, a missão para fazer aqui, eu gostaria que fizesse com os meus também. Porque eu entendi que quando eu cuido das coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas coisas. Eu tenho um escritório de contabilidade. Que bonito isso. E eu deixei o escritório de contabilidade, mas eu preparei uma equipe, não foi com irresponsabilidade. Preparei uma equipe, deixei cuidando, e a minha oração naquele momento foi, Senhor, enquanto eu cuido das tuas coisas no teu reino, eu gostaria que o Senhor cuidasse das minhas coisas. E isso tem acontecido. Eu estou indo para 5 anos, que sou o primeiro vice-presidente na nossa igreja, no nosso campo, e Deus tem feito coisas extraordinárias. E uma delas é esse livro, Consagra-te, que ele nasceu em janeiro desse ano, em 3 dias de consagração com esse título, Consagra-te. O mês de janeiro é o mês de recesso dos pastores, que o pastor também é de carne e osso, precisa também de repor as forças, as energias, descansar para mais um ano de trabalho. Então, em janeiro, nosso presidente, os pastores de congregação, todos de recesso, fiz uma convocação para que os líderes de ministérios, os vices, dirigentes de congregações, obreiros em geral, quem quisesse participar, que viesse na igreja em 3 dias para a gente fazer esse Consagra-te. A gente entrava às 6 horas da manhã para a igreja, para o templo, lá na nossa catedral, e saía 10 horas da noite, fazendo um jejum completo, apenas com água, né? Porque a água não é alimento, a água é um mineral, a gente tem que entender isso. A água não é alimento, é mineral. Sim. Então a gente se absteve de alimentos, né? E fizemos 3 dias de consagração, entrando às 6 da manhã, saindo às 22 horas. Chegando em casa, apenas uma xícara de caldo de frango, para ir dormir, voltar no dia seguinte, mesma coisa. O que a gente fazia durante o dia? Lia a Bíblia, orava 45, 50 minutos, cantava uma canção, lia um trecho bíblico, pregava, explanava o que o Espírito colocava, e a gente ficou 3 dias assim. Terceiro dia, a gente estava na graça, que começava a orar, era batismo com o Espírito Santo. Quem não era batizado, era o falar em línguas estranhas. Pessoas que às vezes ligavam para alguém que estava participando desse movimento, falou, fulano, ora por mim, porque estou passando uma luta, tem alguém que está aqui doente, não sei o quê. Aí eu me chamava, pastor, vem aqui porque tem alguém pedindo oração. Vamos orar. Nós temos a autoridade de Deus para repreender todo o mal. E a gente começava a orar, a pessoa de lá urrava, chorava e tal. E milagres aconteceram. Milagres aconteceram. Então esse livro ele surgiu desse movimento de 3 dias. Foi também quando estava acontecendo aquele em Asbury, nos Estados Unidos. Não sei se eu cito ele aí, tem até uma imagem. Momento de consagração em uma faculdade lá, né? E Deus então me inspirou a escrever esse livro. E eu gostaria que você repetisse essa frase que você leu e me fez a pergunta. Quando aceitamos Jesus, nos transformamos em uma nova criatura. É para isso que Jesus veio.
é aceitar a Ele e entender que só dele nós podemos ser transformados. Por quê? Nós temos duas naturezas quando aceitamos Jesus. A gente tem a natureza de Adão, que é aquela natureza pecaminosa, propensa a fazer as coisas erradas, aproveitar da vida. O apóstolo Paulo fala muito de concupiscência da carne, né? Que é os pecados da carne, os desejos carnais e tal. E aí quando a gente conhece Jesus, que aceita Ele, Ele nos torna uma nova criatura. Como que é essa nova criatura? A gente deixa de viver segundo a natureza de Adão, a natureza primitiva de Adão, pecaminosa, e temos a natureza de Cristo, que aí é quando nós nos tornamos uma nova criatura, porque nós queremos andar e nos parecer com Jesus. Quando a gente começa a pensar nisso, de andar, viver segundo a palavra, para melhorar em todos os aspectos, aí nós começamos a parecer com Jesus, e aí nós somos uma nova criatura, com uma nova mentalidade, vivendo segundo a mentalidade de Jesus. Amém? Amém. Gente, a gente bebe as palavras, né? É tão gostoso ouvir o pastor falando que você fica até sem perguntas. Você fala assim, meu Deus, que delícia que é ouvir. Pode ficar horas e horas e horas fazendo devocional aqui, ó, e a gente vai escutando. E é interessante porque há um texto bíblico que fala assim, a tua palavra, Senhor, é luz, é lâmpada. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aí você vai imaginar como é que é isso. A lâmpada, ela ilumina nos pés, né? Ilumina aqui nos pés. A luz, você foca ela no caminho, ela já vai iluminar um pouco mais longe. Você vai andando, Deus vai clareando, vai te dando entendimento das coisas. Provérbios fala que Deus tem sabedoria para dar, então peça para Ele, porque é Ele que tem para dar. Se você almeja sabedoria, você pode buscar ela. Está registrado lá em Provérbios 2, versículo 3, 4, por aí. Ele vai falar, se você almeja, se você quer sabedoria, busque em Deus, porque Ele tem para dar. Mas busque como você busca ouro e prata. Como é que você busca ouro e prata? Cavando de verdade. Tem que garimpar. Tem que garimpar. Tem que cavar. Você tem que se esforçar. E aí Deus vai entender que você tem o temor do Senhor. O temor do Senhor é você crer. É você ser obediente. É você ter a disciplina, né? Ter a Todo disciplina. dia estar orando, acreditando. O temor do Senhor, é que eu diria aqui, é você ter a reverência, que é o respeito pelo Todo-Poderoso. Sim. Não é? E aí Deus falou, não, esse realmente tem o temor, tem o meu temor, então eu vou dar sabedoria, porque ele está buscando. E Salomão, ele só foi o mais rico daquela época, e é lembrado até hoje, porque quando ele teve a oportunidade de fazer um pedido a Deus, ele pediu o quê? Sabedoria. Exatamente sabedoria. Eu te falo o seguinte, Marcelo, se Deus te falar agora assim, Marcelo, o que você quer? Pede para mim que eu vou te dar. É sabedoria para lidar com todas as diversidades que eu possa um dia enfrentar. E Deus tem para dar. E é isso que a gente pede todos os dias mesmo. Segundo Crônicas 1:17, ele fala assim, me peça o que você quer, porque eu quero te dar. Aí a gente às vezes vive na mediocridade, podendo viver a excelência, e não vive por falta do conhecimento. E às vezes a gente quer romper também o caminho, né? Quer pedir o final. A gente quer cortar caminho. Já quer cortar caminho, já quer pedir lá o final. Meu Deus, eu quero saúde, mas não quero fazer nada para poder fazer esse movimento. Né? Que dentre todas as dificuldades que você viveu, que você veio de uma infância pobre, difícil, de luta, só você e sua mãe, às vezes chega as pessoas lá no seu gabinete com um problema assim, não diminuindo os problemas, que cada um tem o seu grau de dificuldade, né? Mas que você passa a perceber que muita gente ainda não sabe, na realidade, o que é um problema de verdade. Eu vou aproveitar e vou pegar o gancho. Já chegou alguém assim com alguma coisa, com algum desespero, que na verdade era só colocar a cabeça no lugar e a pessoa... Um pedido meio desesperado, meio estranho, meio esquisito? Todos os dias.
Todos os dias. Se eu ficar o dia inteiro no gabinete, tem gente para... Estou atendendo um e tem outro, tem mais um, tem mais outro. Né? E cada um tem um problema diferente. Eu até gosto de falar lá na igreja, que eu faço até a pergunta, não sei se você já viu algum dia lá, Marcelo, se tem alguém aqui que nunca teve problema, que não tem problema, levanta a mão aí. Ninguém levanta a mão, cara. Não tem jeito aí. Sabe por quê? Porque todo mundo passa por problema. Todo mundo. Agora tem problema, tem probleminha, tem problemão, tem problemaço, né? Se tivesse alguém que nunca passou por esta vida, que não teve problema, a gente tinha que fazer um chazinho e beber. Para ver se nunca passa por problema. É verdade? É verdade. Todo mundo tem problema. Então há problemas de variados sentidos e o que a gente ouve no gabinete a gente não fala para ninguém, a gente não conta, não fala nome, a gente ajuda a resolver, mas chegam muitos problemas incríveis e não me passa nada pela cabeça agora aqui, mas tem muitos. E tem muitas revelações também que são feitas durante o processo de entendimento do que a pessoa tem vivido, né? Eu vejo que a igreja, né, naquele movimento de fé e naquele movimento em que está todo mundo vibrando na mesma sintonia e buscando a mesma coisa, tem um movimento de uma revelação muito grande para que as pessoas possam se encontrar, exemplo do que aconteceu com a Marcela, possam se encontrar em alguma palavra, possam se encontrar em alguma manifestação, né? Claro que tem. Hoje mesmo eu conversei com alguém e ele falando que estava com sentimento suicida. Isso é muito perigoso. Sabe? Você me perguntou aí de algum problema assim, eu me recordei agora. Hoje, aconteceu hoje. Eu acabei de atender e vim pra cá. Tava com pensamento suicida. E gente que frequenta a igreja. Porque a pressão é muita. Eu tenho uma mensagem que eu preguei ela um tempo desse na igreja, que a minha casa, ela deva ser um pedacinho do céu. Não sei se você estava lá, Marcelo. Por que a gente pode diferenciar? Se minha casa deva ser um pedacinho do céu, porque tem casa que parece um pedacinho do inferno, um cantinho do inferno. Que você nem quer retornar para casa, né? Fala, exatamente, meu Deus. Eu coloco isso na mensagem. Que você trabalha o dia inteiro e está feliz com os colegas de trabalho, com os clientes, no atendimento ali no seu trabalho, mas quando vai virando a tarde, que vai se aproximando a hora de ir embora, a pessoa sente até uma vontade de não ir para casa. Porque chegando em casa, a casa é um inferno. Lá é que está o problema. O problema está dentro de casa. Então, quando eu digo o seguinte, se você não tem vontade de voltar para sua casa, porque chegando lá, a tua casa não tem harmonia, a tua casa não tem paz, a tua casa não tem amor, a esposa ou o esposo não te recebe com carinho, com um beijo. É disfuncional, né? É disfuncional, os filhos agredindo o pai agredindo os filhos, né? E eu até brinco dizendo, tem gente que às vezes para chegar em casa pega o bonezinho e joga. Se o boné voltar, não entra não, porque o pau vai comer. Uhum. Né? Então, esse é um cantinho do inferno. Não é para rir, mas é gente. Mas é verdade. Se voltar, não entra, porque o pau vai comer. Pelo meu cata o bonezinho, põe embaixo, ó. É porque que hoje tem muita gente ansiosa, estressada, depressiva. São acúmulos de problemas não resolvidos. Vai acontecendo problema, jogando para debaixo do tapete. Acontece o problema, joga para debaixo do tapete. Daqui a pouco você pisa no tapete, você está gangorrando, você não tem firmeza, porque tem problema demais. O tapete não aguenta tanto problema. Não aguenta. Então o que acontece? A Bíblia orienta, aconteceu o problema, resolve naquele dia. Nunca durma sem perdoar. Nunca durma sem pedir perdão se você magoou alguém. Essa é a construção da vida. Problemas existem, mas eles também podem ser solucionados. Nada é impossível para Deus. O possível ficou para nós fazer, o impossível é para Deus. Mas aí, quando alguém fala assim, mas eu não consigo perdoar, que não sei o que e tal. Por que não consegue perdoar? A oração do Pai Nosso fala que nós devemos perdoar os nossos ofensores
né? Exatamente. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então você vai engolir o veneno todos os dias e morre para você mesmo. Né? É, daí se a gente pratica isso, oh meu Deus, eu fiz uma besteira, magoei fulano, magoei Beltrano, magoei minha esposa, falei uma palavra que ela ficou chateada, fiquei chateado. Então, me perdoa, que dificuldade tem? Perdoar é uma decisão. Pastor. Só tomar a decisão. Ótimo. De perdoar. Agora, a pergunta que não quer calar. Já teve algum pedido assim, falou assim, cara, não acredito que tá pedindo isso pra eu orar pra Deus. Alguma coisa coisa engraçada? Eu falei assim, não, chegou no gabinete, eu vou ter que fazer isso mesmo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer. Acontece. Não uma vez, duas, mas... aconteceu um lance seguinte. Uma pessoa, crente, fiel a Deus, entrou em contato comigo chorando. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou precisando que o senhor ore por mim. Não, mas não é por mim mesmo não, é pela minha cachorra, minha cadela, que está doente. Levei no veterinário, disse que vai morrer. Eu falei, mas eu vou ter que orar por uma cachorra, uma cadela, minha irmã. Não, pastor, ora, porque o bichinho também, ele precisa de saúde. Eu falei, eu nunca orei por cadela, nunca orei por cachorro, nunca orei por... E aí ela falou, não, mas... foi por telefone ou presencial? Foi por telefone. E ela estava tão desesperada porque estava decretado que a cachorra ia morrer. Não ia virar à noite. Ora, pastor, pelo amor de Deus, eu confio na oração do senhor. Eu falei, como é o nome da cachorra? Ela me falou e eu não guardei o nome. E aí eu falei, vamos orar, então vamos orar. Você acredita que Deus pode ter um deusinho dos cachorros aí? Eu falei, não. Eu falei, eu acredito. Eu falei, então vamos orar. Deusinho dos cachorros O Deus que eu sirvo, a Bíblia diz que ele é o Deus do universo. É de tudo. Né? O Deus de Israel, ele é o Deus de todas as nações. Foi ele que criou a cadela? Foi. Foi ele que criou o boi, a vaca, todos os animais que tem na terra? Foi. Não, então Deus pode curar. Ele conhece a estrutura, ele conhece o DNA, ele conhece onde está a enfermidade. Você está com ela no colo aí, pastor, está morrendo, está agonizando. Põe a mão sobre ela aí, vamos orar. Orei, repreendi a enfermidade e aí eu falei, fica em paz. Perguntei, você acredita que Deus pode fazer um milagre na tua cadela? Acredito. Então fica em paz, porque a Bíblia diz que quando dois concordam aqui na terra, é concordado no céu. E aí larguei, desliguei o telefone e aí no dia seguinte ela ligou feliz da vida. Pastor, minha cadela amanheceu bem, está comendo, já está alimentando e tal. E ela não morreu. Tá aí, tá vivo até hoje. É o poder da Esses dias parece que teve até cria, ela veio me falar, pastor, nasceu um punhado de cachorrinho. Não quis te dar um, não? Não quis, eu não pedi também, não, porque lá em casa já tem um que vale por uns 10. Imagina. Pastor, muito obrigada pela presença, mas antes, deixa eu deixar um recadinho especial aqui. Nós da Unopar temos o curso de teologia, tá? É bacharelado, 4 anos. Muito bom. Muito bom o curso. Então, para quem quer seguir essa vida, ter essa carreira tão brilhante, tão bacana, ou só ser um estudioso também da teologia, que eu acho tão engrandecedor, tão importante, todo mundo saber, né? Esse estudo é muito importante. Então, aproveita que a Unopar também tem. Pastor, o nosso tempo é curto, mas o senhor tem um vasto conhecimento e é bom demais te ouvir falar. Amém. Como é que a gente faz para poder te achar, te ouvir, suas pregações, ouvir quais são os seus canais de comunicação para que a gente possa ficar mais antenado e às vezes até ver o senhor pessoalmente, onde é que o senhor congrega, qual é a igreja que o senhor está mais presente? Fala pra gente. Eu estou sempre na Igreja Assembleia de Deus, sou vice-presidente da Assembleia de Deus Catedral, Ministério de Madureira, está na rua Pires de Campos, número 675, ali perto da Caixa Econômica Federal, perto do Banco do Brasil. E nós temos os cultos ali nos domingos às 19 horas, que é o culto da família, para você ir com toda a sua família, para ter um início de semana. A gente fala que é o primeiro dia da semana, né? Para você começar bem, ofertando o seu tempo para Deus naquele primeiro dia da semana, no domingo, para que Deus possa abençoar a tua semana, que tudo dê certo e que a bênção de Deus ela acompanhe cada um que for lá representando a sua casa, a sua família, e que essa bênção chegue em cada lar em Barra do Garças. Na terça-feira nós temos culto de ensino da Palavra de Deus, que são ensinos bíblicos que nos ajuda
a vencer o nosso dia a dia. Na quinta-feira nós temos a Quinta da Vitória, ou seja, a Quinta Profética. Quinta Profética acontece também todas as quintas-feiras, às 19h30. Sempre a gente está com uma campanha de 7 quinta-feiras e tal. A gente está com uma agora que vai terminar dia 14. Então, é abençoadora também, lugar de milagres. Amém. E aproveitando aí, eu quero dizer que no dia 12, 13 e 14 agora de dezembro, Marcelo, nós fazemos todo ano, chegando no final do ano, fazemos um evento chamado Projetando, Realizando Sonhos. Que nesse Projetando, a gente ministra palavras para aguçar, para abrir o entendimento das pessoas que assistem, que vão lá, para que elas possam projetar para o ano seguinte. Para entrar o ano sabendo o que quer. Certo. Então, nossa, isso é muito importante. Dia 12, 13 e 14 nós vamos ter as mensagens específicas para que você possa projetar o que você quer que Deus faça. Te dê sabedoria, te dê oportunidades para realizar no ano que está chegando. Estarei lá, com certeza. E vai ser muito bom. Eu tenho realizado muitas coisas que é fruto desse Projetando. A minha rede social, o meu Instagram é @prmarozan, Marozan com E. Com S, né? Com S-A-M no final. S-A-M no final. @prmarozan com M no final. E aí me siga lá no Instagram. Eu tenho mensagens, eu tenho devocional, eu gravo um devocional diário para Rádio Atitude e às vezes eu coloco também lá no Instagram. E aí Deus vai dando graça. E o devocional é perfeito, gente. Essa voz doce, tranquila e calma, né? Entra no ouvidinho e grave o dia, fica perfeito, tá tudo bem. O senhor já fez uma oração para a cachorra, então eu acredito que nós não seríamos demais pedir para a gente encerrar com uma oração para o podcast, já que é a primeira semana. Vamos orar. Nós estamos gravando, eu acho que seria uma maneira interessante da gente poder encerrar esse nosso bate-papo, já convidando para um segundo bate-papo, porque eu tenho certeza que o senhor tem muita conversa para poder trazer para a gente muitas palavras de sabedoria, e seria um prazer recebê-lo uma próxima vez. Amém. Vamos orar. Vamos. E nesta oração, apresentando também às pessoas que assistem esse podcast, que a bênção do Altíssimo Deus, ela possa alcançar cada lar, cada família, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia. Por este dia, por este momento em que o Senhor nos permite estar aqui, meu Deus, nesse estúdio, fazendo este momento de reflexão, de bate-papo, em torno da Tua palavra. Que a Tua bênção, meu Deus, seja sobre a administração da Unopar, aqui em todas as suas filiais, com toda a sua equipe, com todos os funcionários, todos que estão envolvidos nesse processo, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria, possa dar graça, para que haja prosperidade e que haja também a Tua bênção sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, que onde os Teus filhos vierem colocar a mão, ó Deus, que o Senhor possa fazer prosperar, da saúde, da graça, da proteção, acampa os Teus anjos ao redor para dar livramento, Deus. Em nome de Jesus eu os abençoo, que o Senhor possa dar saúde e que o ano de 2024 seja muito melhor do que o ano de 2023. Abençoando também as pessoas que assistem a esse podcast. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Assim nós oramos gratos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. 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 Vamos encerrar com Você Pode Mais Cast? Pastor, a gente tem uma dinâmica. No final do programa a gente olha para a câmera e fala, no 3 a gente fala todo mundo junto, Você Pode Mais Cast. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. 1, 2, 3. Você Pode Mais Cast.